Olá, senhoras e senhores, esse é mais um vídeo que eu estou fazendo numa série sobre política. Quero dizer que não sou filiado a nenhum partido político e, assim como muitos de vocês, eu tinha aversão à política. E eu estou muito preocupado com o que o Brasil vai ser daqui para frente, porque uma eleição presidencial é realmente algo muito importante. Bom, para quem não sabe quem é essa mulher que se encontra aí na foto com o olho roxo, eu vou ler aqui a matéria para vocês. Governador de Minas, Aécio Neves, agride namorada em festa de luxo. Fonte horadopovo.com.br. A moça recebeu a pancada, caiu, revidou e depois cada um foi para um lado, dizem testemunhas. Uma das testemunhas oculares da agressão perpetrada pelo governador Aécio Neves no domingo 25 de outubro, em meio a uma festa promovida por um estilista da Calvin Klein no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, descreveu a cena da seguinte forma. Visivelmente alterado, ele deu um tapa na moça que o acompanhava, a namorada dele, há algum tempo. Ela caiu no chão, levantou e revidou a agressão. A plateia era grande e alguns chegaram a separar o casal para apartar a briga. O clima, claro, ficou muito pesado. Imagine o leitor que essa testemunha ocular é a colunista social Joyce Pescovitch, que de repente, sem que desejasse tal metamorfose, passou de cronista de granfinos a repórter policial. A nota de Joyce Pescovitch é intitulada Nelson Rodrigues, em referência ao teatrólogo que pregava que mulher gosta de apanhar. A colunista social não revelou o nome do agressor, disse que era um dos convidados mais importantes e famosos da festa que o estilista Francisco Costa, da Calvin Klein, deu na piscina do Hotel Fasano, no Rio, neste domingo. Uma coisa que me chama muito a atenção é o vice de Aécio, que em determinado momento foi entrevistado por um repórter da mídia alternativa, e a frase dele, quando questionado sobre um suposto envolvimento em um ato de corrupção, falou assim: ora, vai tomar no cu, seu filho da puta, eu vou comer seu cu. Esse é o vice do Aécio Neves. Foi contra a criação da Comissão da Verdade, votou contra a PEC do trabalho escravo, votou contra o Marco Civil da internet, sempre se manifestou contrário à união homoafetiva, é relator do projeto de lei de redução da maioridade penal que tramita no Congresso, está envolvido no esquema de desvio de verba do metrô de São Paulo e agrediu o repórter, como havia mencionado. Bom, então vou utilizar aqui um serviço prestado pelo jornalista Miguel do Rosário no blog O Cafezinho. O título da matéria é Aécio, um filhinho de papai na presidência. Coletou algumas informações sobre o passado do Aécio Neves. Caros amigos e colegas, eu fui checar a notícia publicada esses dias na Carta Maior. Ali existe um link. Segundo a rota da matéria mencionada, estive relendo a biografia de Aécio Neves, usando como referência algumas fontes oficiais. Vocês podem ver aqui. Interessante é que tanto o vídeo quanto o texto do Facebook da página biográfica do próprio Aécio Neves omitem que, antes de aceitar o convite de Tancredo Neves em 83, já em 77, então com apenas 17 anos, Aécio Neves assumiu o cargo de secretário de gabinete parlamentar na Câmara dos Deputados, sendo que os registros indicam que teria ficado nesse cargo no período de 77 a 81. Não há em 1 ou 2 qualquer menção ao fato de que seu pai, Aécio Ferreira da Cunha, era deputado federal de 75 a 79 e de 79 a 83, no mesmo período em que os registros indicam Aécio Neves como secretário de gabinete. Essa atividade de secretaria, eu imagino, deveria ser realizada na cidade de Brasília. Mais estranho do que essa omissão é que a reportagem da revista Época diz que dos 11 aos 22 anos, Aécio Neves viveu no Rio de Janeiro. Aécio foi um autêntico menino do Rio. Ele se mudou para a cidade aos 11 anos de idade para acompanhar os pais, o deputado federal Aécio Cunha, e a mãe Maria Inês, filha mais velha de Tancredo Neves. Na adolescência, foi surfista, estudou em colégio da elite carioca e depois entrou com o curso de engenharia da PUC do Rio, na qual ficou 3 anos. Aos 22, ele voltou para Belo Horizonte para se formar em economia pela PUC Mineira. Note-se que as reportagens da Época e do Globo não fazem qualquer menção da ida de Aécio a Brasília no período de 77 a 81. Além disso, considerando que Aécio Neves tivesse estado em Brasília nesse período, fica um pouco difícil para encaixar essa história com ele cursando 3 anos de engenharia na PUC, no Rio de Janeiro. Aécio ganhou... Então vamos ler aqui mais uma matéria publicada no Cafezinho. Aécio ganhou o rádio do Sarney com 25 anos.
O deputado federal Aécio Neves da Cunha, constituinte do estado de Minas Gerais, mais votado na última eleição, recebeu do presidente José Sarney um dos poucos despachos por eles assinado no gênero: a concessão de uma rádio de frequência modulada em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Com a nova estação, começa a tomar forma a cadeia de rádios do Neto Tancredo Neves, que já possui uma emissora de FM em Cláudio e uma em Formiga, outra cidade natal, São João del Rei. Bom, sobre casos de nepotismo, no qual ele foi, inclusive, acusado no último debate presidencial. A lista dos parentes de Aécio que estavam no governo em 2006. Rede Brasil Atual. Em 2006, o deputado estadual Rogério Correia, do PT, da oposição ao governo tucano, apresentou um requerimento de informações sobre o nepotismo de parentes do então governador Aécio Neves. A lista tinha 9 nomes, inclusive Fernando Quito Rocha Tolentino, Oswaldo Borges Costa Filho, genro do padrasto do governador, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Fernando Quinto Rocha Tolentino, primo, assessor do diretor-geral, Departamento de Estradas e Rodagens, DRMG. Miguel Horta, primo. Tânia Guimarães Campos, prima. Frederico Pacheco de Medeiros, primo. Andréia Neves da Cunha, irmã. Ana Guimarães Campos, prima. Júnia Guimarães Campos. Tancredo Augusto Tolentino Neves, tio. Então aqui está a relação aqui dos cargos deles. Ok? Passar aqui para a próxima notícia. Decolam mais denúncias contra Aécio. Não param de alçar voo novas denúncias envolvendo Aécio Neves por conta da construção do aeroporto de Cláudio, Minas Gerais. Logo após a primeira acusação publicada, foi descoberto que o município de Montezuma, também em Minas, com pouco mais de 7 mil habitantes, recebeu obras para que o aeroporto local fosse adaptado para receber jatinhos, construído pelo governador que dá asas. Então eu convido a todos para procurarem no YouTube sobre o aeroporto de Montezuma. Foi feita uma reportagem lá, no qual os moradores dizem que o aeroporto só serve para fazer caminhadas. Okay? Não se pousam aviões lá, helicópteros, nada disso. E o hospital de lá não sequer faz partos. Então existe realmente uma carência muito grande nessas cidades mineiras e um dinheiro que é gasto com aeroportos que realmente não são de conhecimento da população se proliferam. Apesar da região não precisar de investimentos desse tipo, a Aécio liberou as verbas para as reformas. Mas eis aqui que, segundo o Tijolaço, a obra beneficia diretamente os negócios da família Neves Cunha. Esse publicado no site Viu Mundo. Barão denuncia o tucano, inimigo da liberdade de expressão. Na semana de luta pela democratização da comunicação, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé declara o candidato Aécio Neves como o inimigo número 1 da liberdade de expressão. E aponta o retrocesso que uma vitória do tucano significaria na luta pela regulamentação democrática dos meios de comunicação. Em sua trajetória política, Aécio Neves tem atuado ostensivamente como censor. São incontáveis os casos de intervenção direta do tucano nos veículos de comunicação e nas redes sociais para impedir a publicação de notícias negativas a seu respeito ou sobre seu governo. A censura praticada por Aécio Neves assume várias formas: a ligação direta para os donos de veículos de comunicação, perseguição a jornalistas e comunicadores sociais e ações judiciais para impedir publicações e retirar conteúdos da internet. Aécio Neves e o PSDB são autores de 2 ações para retirada de conteúdos da internet. O levantamento aponta que são cerca de 20 mil conteúdos que fazem menção ao desvio de verbas praticado pelo tucano no governo de Minas, a outra que corre em segredo de justiça. Pede que sejam tomadas providências contra perfis e comunidades na internet que relacionam Aécio Neves e ao consumo de drogas. Durante a campanha eleitoral, Aécio Neves entrou com um processo contra o Twitter exigindo que os registros cadastrais e eletrônicos de 66 usuários da rede social lhe fossem entregues, entre os quais os blogueiros, jornalistas e ativistas digitais. Também foi amplamente divulgada a invasão do apartamento da jornalista Rebeca Mafra pela polícia do Rio de Janeiro por solicitação de Aécio Neves, que citou a jornalista por crime contra a honra. Esses são apenas alguns exemplos da faceta autoritária do candidato Aécio Neves, um político que não consegue conviver com a liberdade de expressão, não tendo nenhum compromisso com a promoção. Ao contrário, suas ações no Senado Federal mostram inclinações opostas, como ficou explícito durante a votação do Marco Civil da Internet. Aliás, uma lei que em parte surgiu para responder à tentativa do senador tucano, Eduardo Azeredo, de
instituir o AI-5 digital e transformar a internet num ambiente de controle e sem liberdade. Neste momento crucial para o avanço da democracia do Brasil, o Barão de Itararé reitera seu compromisso com a liberdade de expressão, um direito que pressupõe todas e todos os cidadãos possam se manifestar livremente suas opiniões. Tal direito só pode ser garantido se o Estado criar mecanismos que impeçam a existência de monopólios privados, atuando na comunicação. E, infelizmente, no Brasil, é um exemplo de como a ausência desses mecanismos traz danos irreparáveis à democracia. Bom, mas vamos voltar a falar aqui sobre o nosso querido candidato Aécio Neves. Denúncia grave contra Aécio Neves. Muita gente nem ficou sabendo, mas hoje foi realizada uma denúncia gravíssima contra Aécio Neves na Folha. Sim, na Folha. Trabalha um jornalista chamado Lucas Ferraz, o mesmo que descobriu o caso do Aécio Porto, que tem feito um belo trabalho investigativo, temos que reconhecer. Esperamos que ele não seja perseguido e demitido em breve. O governo de Minas não divulga seus gastos com publicidade, ao contrário do governo federal que divulga tudo na página da Secretaria de Comunicação, SECOM. Ocorre que Aécio é dono de 5 grandes emissoras de rádio em Minas, que recebem verba de publicidade do governo, fato que o próprio Aécio reconhece. Pressionado pela Folha, o governo de Minas continuou se negando a divulgar quanto foi repassado para as rádios de Aécio nos últimos anos. Isso significa que, por esse ralo, pode ter passado muito dinheiro público, possivelmente milhões de reais, direto para o bolso do candidato. O Procurador-Geral de Minas, Alceu Marques, indicado por Aécio, nunca investigou e arquivou o caso em 2011. Existe também na internet, circulando, vocês podem encontrar em diversos blogs, no YouTube, uma denúncia grave de um policial civil contra Aécio Neves, chamado Lucas Gomes Arcanjo, que inclusive já denunciou também que sofreu várias tentativas de assassinato por conta dessas investigações. Então aqui uma outra matéria na revista Fórum.com.br, também largamente divulgado pela internet. TJMG confirma: Aécio Neves é réu e será julgado por desvio de 4,3 bilhões de reais da saúde. O governador de Minas é acusado de não cumprir o piso constitucional do financiamento do SUS entre 2013 e 2008. Por 3 votos a 0, o Tribunal de Justiça de Minas decidiu que o senador Aécio Neves continua réu em ação civil por improbidade administrativa movida contra ele pelo Ministério Público Estadual. Uma pessoa que é acusada por improbidade administrativa, ou seja, uma má gestão, no caso uma péssima gestão fraudulenta, pode ser realmente candidato a presidente do Brasil? É um absurdo, é um escândalo. Outro blog que denuncia, Blog da Cidadania: escândalo das rádios de Aécio foi descoberto em blitz da Lei Seca. Então aqui traz uma matéria também explicando sobre a origem da investigação que acarretou os repasses de verba para as rádios de Minas de Aécio Neves. Teve a carteira apreendida numa blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro, uma pessoa que realmente não respeita as leis, apesar da vasta divulgação do Detran, né, ele poderia ter ceifado uma vida dirigindo bêbado. Aécio Neves em Minas: a arte e as técnicas da ludibriação, por Fabrício Augusto de Oliveira, do blog Brasil em Debate. A dívida do Estado, que saltou de 32,9 bilhões em 2002 para 79,7 bilhões em 2013, indicador inequívoco de um Estado com contas desequilibradas, foi omitida do público durante toda a gestão do PSDB desde 2003 e escondida por meio de um truque contábil. A dívida do Estado, que saltou de 32,9 bilhões. Ok, senhores? Então, as informações estão todas na rede, as pessoas podem consultar. Eu fiz aqui uma coletânea de várias delas e eu peço que todo mundo realmente compartilhe para que isso chegue aos olhos de todos. Cabe à pessoa realmente decidir se ela quer votar num candidato que vai piorar a situação do nosso país, consequentemente da vida dela, ou não. Bom, para finalizar, eu vou ler uma matéria que se encontra no blog Pragmatismo Político, mas que vocês podem encontrar também largamente na internet, sobre tráfico de cocaína, familiares de Aécio e aeroporto de Cláudio.
Desde o envolvimento direto do primo de Aécio Neves, passando por um laboratório de refino de pó em Cláudio, até helicóptero dos Perrelas. Entenda a polêmica da rota da cocaína em Minas Gerais, um escândalo que carece de investigação. Uma distância de apenas 14 quilômetros separa os dois escândalos recentes da política nacional, que envolvem dois senadores de Minas, o ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, do PDT, e o candidato a presidente Aécio Neves, do PSDB. A pista de pouso e decolagem, construída durante o governo de Aécio Neves em Cláudio, no centro-oeste mineiro, em um terreno que pertenceu à fazenda do tio-avô do candidato Tucano, fica distante 14 quilômetros de Sabarazinho, um povoado de Tapecerica, também no centro-oeste mineiro, onde o helicóptero da empresa Limeira Agropecuária, da família do senador Zezé Perrella, fez uma parada para reabastecimento, carregado com 445 quilos de pasta base de cocaína em novembro do ano passado. Segue aqui as coordenadas da posição geográfica do helicóptero. A parada em um ponto de Sabarazinho aconteceu 3 horas e meia antes da apreensão da aeronave por policiais militares e federais em um sítio em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. O valor da carga é estimado em 10 milhões de reais, podendo multiplicar por 10 com o refino. Segundo o inquérito da Polícia Federal, o carregamento foi feito em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e tinha como possível destino Amsterdã, na Holanda, o que configura tráfico internacional. No dia 20 do mês passado, a reportagem do jornalista Luca Ferraz, da Folha de São Paulo, revelou que Aécio Neves construiu a pista na fazenda pertencente ao seu tio-avô, além de ficar próxima a uma propriedade da família do candidato. Na última semana, Aécio Neves admitiu que usou a pista, mesmo o espaço ainda não tendo sido homologado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O investimento do governo mineiro para a construção da pista foi de 14 milhões de reais. Cláudio tem 25 mil habitantes e está distante 50 quilômetros de Vinópolis, onde já existia uma pista de pouso de decolagem. Então é completamente descabido você fazer uma pista de pouso a 50 quilômetros com esse custo de 14 milhões de reais, uma pista que não tem quase infraestrutura. Então realmente é injustificável. A justificativa que ele deu de ser uma pista pertencente ao governo, que foi devidamente esclarecido, com certeza não foi, porque a distância para um aeroporto já existente ele nunca mencionou. A Polícia Federal constatou, com base no rastreamento do GPS do helicóptero, nas anotações do plano de voo dos pilotos, ambos apreendidos e examinados pela Polícia Técnica, que o helicóptero carregado com quase meia tonelada de pasta base de cocaína parou em um ponto próximo ao povoado de Sabarazinho. Segundo o inquérito da Polícia Federal, dia 24 de novembro de 2013, às 2h17, aproximadamente 3 horas e meia antes do helicóptero ser apreendido pela polícia no município de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, a aeronave ficou parada por 30 minutos numa fazenda do povoado, onde 2 pessoas aguardavam o pouso com galões de combustível. A localidade fica a 14 quilômetros da pista de Cláudio e também das fazendas da família Tolentino, onde nasceu Risoleta Neves, esposa de Tancredo Neves e avó de Aécio Neves. O município de Cláudio chega, inclusive, a ser citado no inquérito na análise das mensagens telefônicas dos pilotos, que foram captadas pelas estações de rádio base, ERB, que são os equipamentos que fazem a conexão entre telefones celulares e companhia telefônica. Cidade de Cláudio tinha refino de cocaína. Uma informação publicada no portal G1 em novembro de 2013 revelou que a polícia havia identificado e fechado um laboratório de refino de cocaína na cidade de Cláudio. Será coincidência? O local foi desarticulado após uma denúncia anônima e foram encontrados cocaína e maconha. Ninguém foi preso. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, parentes do senador Aécio Neves ficavam com as chaves do aeroporto de Cláudio. O primo de primeiro grau do senador Tucano, Tancredo Tolentino, foi preso junto com o desembargador nomeado pelo Aécio Neves por vender liminares para tirar traficantes de droga da prisão. O primo de primeiro grau do senador foi preso junto com o desembargador, que foi nomeado pelo próprio Aécio Neves. Então tem muita coisa realmente a ser esclarecida. Aqui tem um mapa com a distância entre onde foi apreendido o helicóptero e aonde fica aqui a fazenda do Aécio Neves e dos Perrella. Como o boletim foi realizado após a apreensão do helicóptero, o delegado da Polícia Federal em Divinópolis,
Leonardo Baeta Damasceno, afirmam no inquérito não descartar o envolvimento de pessoas da região e recomendam uma diligência sigilosa local. Porém, ainda de acordo com o inquérito que esse repórter teve acesso, a diligência não foi realizada. Em outra página do inquérito, o proprietário é inocentado sem explicação convincente, por documento assinado pelo agente da Polícia Federal, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli. No final de abril, o copiloto dos helicópteros Perrella confessou que estava com medo de morrer. Estou acabado, minha empresa quebrou e não consigo mais emprego. Então esses pilotos foram duramente investigados. Descobriu-se que um deles montou uma empresa que estava realmente numa ascensão muito grande na carreira, mas os donos do helicóptero da carga, avaliado em 10 milhões de reais, nunca foram investigados. Ok? Fica aí a denúncia, curtam aí o nosso canal, compartilhem e vamos lutar por um país mais justo, livre do tráfico de drogas. Um abraço a todos.